Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje nós vamos aprender a gerar números aleatórios no ambiente do SQL Server. E aí muita gente se pergunta, para que raio serve gerar números aleatórios em qualquer lugar, né? Eu quero números exatos, não números aleatórios. Bom, fora fazer a próxima surpresinha da sua loteria preferida usando o SQL, que você vai poder fazer isso até o final desse vídeo, gerar números aleatórios é bem útil para várias situações. Por exemplo, quando você quer gerar uma massa de testes em um sistema. Você quer incluir vários dados para você testar a performance do sistema ou do seu banco de dados, por exemplo. Nesse caso, gerar números aleatórios é bem útil. Então, como sempre, já vai dando um joinha nesse vídeo e compartilhando com seus amigos que querem melhorar de vida com SQL, nem que seja fazendo surpresinhas da sua loteria preferida que você vai aprender nesse vídeo, beleza? Bom, na descrição tem um link para download desse scriptzinho aqui que a gente vai trabalhar e ele está dividido em 3 partes. A primeira, como gerar números aleatórios individualmente. É uma parte mais técnica para você entender o core de como isso aqui funciona. Segundo, como gerar listas de números, que daí é o que a gente interessa, né? Para, por exemplo, a gente gerar uma lista de 6 números aleatórios para você jogar na Mega Sena, ou gerar, sei lá, 1000 dados aleatórios para você fazer teste no seu sistema. E terceiro, algumas variações da primeira parte que eventualmente você vai ver por aí no mercado. Bom, começando com a estratégia mais usada por aí, a gente vai ter o NewID, que é uma função do SQL para gerar um texto aleatório com base na data-hora e no hardware da sua máquina. Só que a gente não quer um texto aleatório, a gente quer números. Então, para a gente converter esse texto em números, é só usar a função checksum, que gera uma assinatura numérica que representa o texto aleatório gerado pela função NewID aí na sua máquina. Só isso e você já tem um número aleatório. Então, agora que você já sabe a base, aí fica fácil adaptar para outros exemplos. Tipo, se você quiser gerar números que sejam sempre positivos, aí é só você usar a função ABS, que é igual a gente está fazendo aqui no exemplo 2. Então, se a gente selecionar os exemplos 1 e 2 e for dando F5, você vai ver que no script de cima os números podem ser negativos ou positivos. Já no exemplo de baixo, vai sempre dar positivo por causa da função ABS. Outra coisa que a gente usa bastante é limitar os valores que podem aparecer. Tipo, se você quer que o SQL preencha a sua próxima surpresinha da Mega, você pode usar aqui os exemplos 3 e 4. E aí, olha só, vamos selecionar aqui, dar um F5. E aqui os valores são sempre até 60. Tá vendo? Legal, né? Então, já aqui no exemplo 5... a gente vai limitar a 5 dígitos. Então, vamos supor que por algum motivo você precisa aqui de 5 dígitos. Ó, então, a gente vai selecionando aqui, F5. Então, a gente vai gerando aqui sempre números com 5 dígitos, tá? Se você quiser gerar números maiores, porque até agora a gente trabalhou sempre no mundo dos inteiros. Se você quiser gerar números maiores, sem problema também. A gente tem aqui os exemplos 6, 7 e 8. Ó, vamos selecionar todos eles. Vamos dando F5. E aí você vai ver que ele vai gerar big int, que é inteiro longo, decimal e até mesmo o float, né? Então, bacana. Bom, agora vamos para a coisa mais legal, né? Gerar esses números assim individuais não é muito legal. Vamos agora gerar listas de números, que daí é o que você vai usar para poder gerar massas, né? Cargas de teste aí para o seu sistema, para você testar performance e assim por diante. E aqui eu coloquei 3 exemplinhos para fazer isso. O primeiro é o exemplo que mora no meu coração, tá? Que é usando CTR recursivo. Eu acho muito, muito legal esse cara aqui, porque ele fica um código super simples, super enxuto e, assim, eu não vejo ninguém usando por aí. Normalmente o pessoal, para construir massa de testes, cria uns códigos enormes e esse aqui, para mim, cara, muito simples, muito fácil de usar e de adaptar. Então, fica a dica aí para você usar esse cara aqui também, tá? Vamos selecionar tudo aqui, vamos na F5. E aí tá aqui, ó, 1000 números gerados aleatoriamente. É claro que você pode pegar isso aqui, colocar dentro do contexto de um insert e alimentar uma tabela, né? Por exemplo, uma tabela de operações que você quer alimentar, você pode usar aí com números, alimentar com números aleatórios, tá? Por exemplo, você quer colocar quantidades aleatórias de compra de um produto, você quer colocar um cliente aleatório, então dá para você usar essas estratégias aqui e funciona que é uma beleza, bacana? Além desse exemplo aqui, né, que é o que mora no meu coração, coloquei 2 aqui que fazem basicamente a mesma coisa. Aí com um loop, que poderia ser com um cursor também, e o outro usando o select em tabelas que já tenham dados, né? Você pode usar essa estratégia. Você dá um select, por exemplo, na tabela, uma tabela que tenha dados de clientes, e aí você gera lá um número aleatório para cada cliente. Então isso aí também é possível, como a gente está fazendo aqui nesse exemplo de baixo. Qualquer um desses caras aqui vai gerar 1000 números aleatórios para a gente, mas é possível, é claro, mudar esse número, né? Aí o céu é o limite aí de acordo com o teste que você precisar fazer.
Aí nesse ponto, talvez você esteja se perguntando, né? Mas e vem cá, cadê a função RAND, que é a função oficial da Microsoft para gerar números aleatórios? Bom, coloquei aqui embaixo alguns exemplos usando essa função também. E eu fiz todo esse vídeo, na verdade, falando sobre o New ID, porque o RAND ele não funciona muito bem quando a gente coloca ele para gerar listas de números, que é o que normalmente a gente vai fazer, que é a parte mais interessante dessa história toda aqui, porque é quando você vai gerar listas de números. Gerar um número só aleatório não é tão interessante, gerar listas é o que a gente vai querer fazer no dia a dia. E aí o RAND não se comporta muito bem com listas, então foi por isso que eu abordei aqui o New ID durante esse tempo todo, porque esse cara aqui é o guerreirão, né? Ele vai gerar um número aleatório aí, independente de qual máquina você esteja, ele gera sempre um número diferente de máquina para máquina, porque ele considera o hardware da tua máquina a data hora. Então esse cara aqui realmente é o guerreirão, né? Ele funciona para todas as situações, independentemente da versão do SQL que você estiver, independentemente da máquina que você estiver, o número vai ser sempre aleatório e sempre diferente. Então por isso que eu usei esse cara aqui na maior parte dos exemplos. Mas tem aqui no fim alguns exemplos que você pode dar uma checada também, caso você prefira usar esses aqui, é a seu critério. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!